Pessoal do meu Brasil, meus amigos e minhas amigas, voltamos para poder dar mais dicas para você. E agora nós vamos falar do procedimento do Tribunal do Júri. Olha só, nesse procedimento, ele é um dos mais pedidos também, porque ele é um procedimento maior. Então a primeira dica, dá uma lida a partir do 406 do CPP. Não custa nada, só dá uma lida perto da prova. Porque a nossa memória mais viva, ela dura 3 dias. Então quando chegar na sexta-feira, você dá aquela lidinha básica, porque chegar no domingo eu tenho certeza que você vai dar conta de lembrar algumas das coisas que você leu. Por quê? Porque aqui ele gosta de pegar coisas do procedimento do júri mesmo. E esse procedimento do júri é um procedimento mais extenso do que o normal. Por quê? O procedimento do júri é um procedimento, pelo menos para a maioria da doutrina, bifásico. Ele tem a primeira fase, que é o chamado sumário da culpa, e a segunda fase, que é a fase da sessão plenária. No chamado primeiro sumário da culpa, tem algumas coisas que você tem que prestar atenção. Primeira coisa, que é super perguntada, e aí a gente tem um entrelaçamento de temáticas entre o procedimento e a parte de recursos. É muito parecida com o ordinário. Assiste os nossos vídeos anteriores, que a gente falou um pouco do ordinário também, que você vai ver que a primeira fase do júri se assemelha muito ao procedimento ordinário. Mas o que eu quero falar aqui com você é sobre as decisões que finalizam a primeira fase. Primeiro, a decisão de pronúncia, o recurso cabível é o rese. Segundo, se o juiz não pronunciar a pessoa para ela ser encaminhada para a sessão plenária, ele vai impronunciar a pessoa, que aí o recurso cabível é a apelação, quando não existirem elementos suficientes para a pronúncia de indícios de autoria e materialidade. 3, ele pode absolver a pessoa sumariamente, nos casos do 415. Lembrando a você uma coisa super perigosa. O parágrafo único do 415, quando for a única tese defensiva da defesa, o juiz não vai poder absolver a pessoa vai poder ser absolvida sumariamente. Então, a única tese defensiva vai gerar a possibilidade de absolvição sumária. Se a defesa tiver 2 teses defensivas, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade, eu não posso ter aí a absolvição sumária no Tribunal do Júri, ok? Então toma cuidado. Então nos casos de inimputabilidade, quando ela for a única tese defensiva, o juiz pode absolver a pessoa sumariamente. Se a defesa tiver 2 teses, inimputabilidade e legítima defesa, não pode ser absolvido sumariamente. Então, terceira decisão do júri. Quarta, que é a desclassificação. Então, contra a decisão de absolvição sumária, o recurso cabível é a apelação. A desclassificação é quando o juiz reconhece que ele é incompetente, uma lesão corporal, por exemplo, seguida de morte. Aí, o recurso cabível é o recurso antidestrito, artigo 581, inciso 2. Então, muito cuidado com esse final do procedimento. E lembra que a absolvição sumária no júri, ela encerra a primeira fase. E aí, a gente passa, então, para a segunda fase. Nesse meio, entre a primeira e a segunda fase, nós temos aí um limbo, que é o momento que o juiz está preparando a sessão plenária. Então, cuidado que você pode fazer requerimentos aqui, para poder enumerar 5 testemunhas que você vai poder levar para a sessão plenária, e você vai poder pedir cláusula de imprescindibilidade, quer dizer, tem que ouvir essas pessoas de qualquer jeito, senão não pode ter a sessão plenária. Cuidado com isso, é o momento que você pede diligências também. Mas esse pode ser um momento, olha outro perigo, artigo 421. Da vítima, por exemplo, a pessoa ser pronunciada por uma tentativa de homicídio, e a vítima vem a óbito. Neste caso, o juiz vai poder, porque a sentença de pronúncia, ela não transita em julgado, ela preclui. Havendo uma causa superveniente, o juiz comunica o membro do Ministério Público que vai poder consertar essa denúncia dele, não pela tentativa, mas pela consumação. E você tem que abrir prazo para a defesa, obviamente, apesar da lei não deixar claro, para ela se manifestar em homenagem ao princípio do contraditório. Então, cuidado o que pode acontecer nessa fase. Depois, você vai para a sessão plenária. Chegando na sessão plenária, você não pode ter argumentos de autoridade, a sentença de pronúncia, outra coisa, voltando um pouquinho, não pode ter excesso de linguagem. Chegou na sessão plenária, você tem que ter no mínimo 15 pessoas e no máximo 25. 7 tem que ser escolhidas para poder se assentarem em julgar. E 6 pessoas podem ser rejeitadas lá na hora. Defesa e acusação, e não precisa ter justificativa. O juiz vai publicar a lista de pessoas que vão ser convocadas para o júri de um ano para o outro. Ele publica uma lista preliminar em 10 de outubro e outra lista definitiva
efetiva em 10 de novembro, que são as pessoas que vão servir para aquele juízo, para serem juradas por um ano inteiro. Então, cuidado com o procedimento do júri, que ele tem essas peculiaridades. E olha bem o formato em que pode se escolher os jurados, quem é que pode ser rejeitado e quem pode ser efetivamente escolhido com que idade. Se o jurado desobedece e ele não aparece, ele pode pagar uma pena de multa, mas ele não responde pelo crime de desobediência. A jurisprudência já resolveu assim. Ok, meus amigos? Mas fica conosco que a gente volta com mais dicas para você.